que é isso, eu vou mudar. Vou mudar. Mas pesquisei, graças a Deus, a conclusão foi essa. Irmãos, vamos lá para a nossa rodada. A primeira rodada é o debate clássico. O debate clássico. Arminianos contra calvinistas. Do lado dos arminianos está o nosso irmão Pedro. Do lado dos calvinistas está o nosso irmão Marcos. Glória ao nome do Senhor Jesus. O debate segue o seguinte formato, irmãos. O debate segue o seguinte formato. Por ordem alfabética, nosso irmão Marcos tem de 5 a 8 minutos para apresentar os 5 pontos do calvinismo. Depois que ele encerrar a apresentação dele, o nosso irmão Pedro tem de 5 a 8 minutos para apresentar o lado de Armínio. Depois disso, o irmão Marcos faz uma pergunta para Pedro, Pedro responde, Marcos replica, Pedro triplica. Depois, Pedro pergunta para Marcos, Marcos responde, Pedro replica, Marcos triplica e acabou. Não tem considerações finais, tá bom, meus irmãos? O próximo debate vai ser um tema super complexo. Há ou não esperança para os povos não alcançados? Nossa irmã Ana e nossa irmã Larissa estarão se debruçando acerca desse tema. Amém, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos que estão me ouvindo, digitam um aleluia no chat aí. Marcos, aleluia. Larissa, aleluia. Pedro, aleluia. Vinícius, aleluia. Ana é Batista, né? Brincadeira, gente. Então vamos lá. Deixa eu pôr o relógio aqui. Irmão Marcos, se eu estiver pronto, o senhor me fala para a gente começar. Então, são 9h24, você tem até 9h32. Boa apresentação. Assim, irmãos, como o pastor Lucas falou aí, eu vou estar defendendo o calvinismo. E falando de uma maneira bem resumida, o calvinismo é uma vertente teológica do cristianismo que se originou com base em João Calvino, que foi um dos reformadores aí, né, da Reforma Protestante. E o calvinismo se baseia em 5 principais pontos, que são a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses pontos são pontos em resposta aos 5 pontos arminianos. E eu vou falar agora de uma maneira mais aprofundada sobre cada um deles. O primeiro ponto, e o que eu julgo ser o principal ponto desses 5, que é o crucial, que se você entender esse primeiro ponto, você vai automaticamente conseguir entender todos os outros, é a depravação total. Basicamente, o pecado original de Adão, ele afetou ele e toda a sua descendência. E por causa desse pecado, o homem não consegue mais buscar a Deus por si só. O homem se tornou totalmente corrompido. O homem, ele é totalmente depravado e ele perde totalmente a vontade de buscar pelas coisas de Deus e de realizá-las. E como base bíblica para isso, a gente tem o Salmos 51:5, né, que diz que o homem, desde a sua mocidade, ele já é pecador, que desde o ventre da sua mãe, ele já foi concebido em pecado. E temos também Romanos 3:10-12, que vai dizer que não há nenhum homem justo, que não há nenhum sequer que faça o bem. E temos também Romanos 7:14-25, que Paulo vai evidenciar esse fato de que o homem não consegue optar pelo bem por si só. O homem não consegue tomar boas escolhas sem que não haja uma influência divina. Romanos 7 vai nos dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então, a depravação total é basicamente o homem não consegue fazer nada de bom por si só. Ele necessita da ajuda de Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional. Em contrapartida com a depravação total, a gente tem o ponto que diz que
Deus elegeu apenas um grupo de pessoas e essas pessoas serão salvas. E Deus elegeu essas pessoas com base na sua vontade, com base na sua soberania, né? E alguns arminianos dizem que Deus elegeu essas pessoas com base na sua presciência, de que Deus, na eternidade, falou, lá na frente, fulano vai aceitar o evangelho, ele vai deixar a mensagem embaixo do seu coração e ele vai ser salvo por causa disso. Mas o calvinismo é contra essa ideia. Deus não elegeu as pessoas com base na sua presciência, e sim com base na sua vontade. E como referência bíblica, a gente tem Romanos 8, 28, 30, que vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Temos também Romanos 9, 14 ao 18, que vai falar: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovei ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Essa foi a eleição incondicional. Temos também a expiação limitada, que diz que Jesus, ele, embora o sacrifício dele fosse suficiente para salvar a todos, se todos fossem eleitos, o sacrifício de Jesus por si só seria suficiente para salvar a todos, mas também tem o que a gente chama de eleição eficaz, que é o que diz que, embora realmente o sacrifício de Jesus tivesse poder, tivesse força para salvar a todos, o sacrifício de Jesus foi eficaz apenas para os eleitos. O sacrifício de Jesus meio que conta apenas para os eleitos. Com base nisso, a gente tem Mateus 20, 28, que vai nos dizer: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus deu sua vida em resgate de muitos, e não de todos. E temos também a graça irresistível, que é o ponto que diz que o homem ele não consegue resistir ao chamado de Deus. O homem não consegue resistir quando o Espírito Santo penetra no seu coração. E a gente não pode confundir isso como se o homem fosse obrigado. Não, o homem não é obrigado a seguir a Deus. Ele apenas tem contato com a graça tão forte que ele não se vê capaz de fugir desse chamado. O amor de Deus conquista o homem de uma forma tão generosa e tão graciosa que o homem ele, ele não consegue resistir ao chamado de Deus. Temos também a perseverança dos santos, que em contrapartida com tudo isso, a gente pode ver que o homem que foi salvo, ele não vai apostatar da fé. Ele não vai abandonar o cristianismo, ele não vai abandonar a sua fé. Ele pode ter seus momentos de fraqueza, ele pode cair em pecado, ele pode ter seus momentos de dúvidas, mas ele em momento algum ele vai apostatar, em momento algum ele vai abandonar a sua fé. Ele vai se manter firme até o fim. E temos também temos o versículo clássico, Romanos 8, que diz que nada vai nos separar do amor de Deus. É basicamente isso aí que eu tenho para falar. Amém, glória a Deus, parabéns, irmão Marcos, pela seguinte exposição. Agora vamos ouvir a opinião, a apresentação do nosso irmão Pedro e os 5 pontos do arminianismo, ok? Quando você estiver pronto, Pedro, você manda um ok, a gente vai cronometrar seu tempo. Pode começar. Agora são 8h31, você tem de 5 a 8 minutos. Boa apresentação, Pedro. Mais uma vez, graças a Deus, meus amados, essa oportunidade de estar aqui podendo apresentar esse conteúdo de soteriologia.
Vou estar apresentando aqui 5 pontos sobre a doutrina do arminianismo. E a primeira doutrina que temos, o primeiro ponto que temos aí é o ponto da eleição. A eleição de Deus é condicional, ou seja, relativa e não absoluta. Aqui a gente pode colocar também no sinônimo de eleição aí a predestinação, né? Então, a predestinação do Senhor é condicional. Então, a gente quer dizer com isso que qualquer pessoa que crê, arrepende-se e confessa a Cristo como Salvador e permanece em comunhão com Deus, pode ser salvo. Apenas dessa forma. Então, é condicional a estes itens. A pessoa deve crer, deve se arrepender, confessar Cristo como Salvador e permanecer em comunhão com o Senhor para ser salva. E trazendo como sustentação o versículo de 1 Pedro 1:2, que diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. De igual modo, qualquer pessoa que não quiser crer também será condenada, como Jesus falou, né? Quem crê será salvo e quem não crê já será condenado. Isso a gente vê lá em Marcos 16:16. Então, ele não condicionou a salvação à eleição, e sim a fé no seu nome e em sua palavra. O segundo ponto que eu quero apresentar é a expiação universal, ou seja, a purificação de crimes ou faltas cometidas. De acordo com João 3:16, Jesus diz que Deus amou o mundo, não somente alguns, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele é cada um, é qualquer um, não somente alguns. Em Deus, a gente encontra, capítulo 2, versículo 9, a afirmação: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A partir disso, conforme o pensamento do teólogo Wayne House, ele diz que a redenção de Cristo somente se torna eficaz se a pessoa decidir aceitar. Então, a redenção de Jesus só salva, essa redenção de Cristo só se torna eficaz na vida de uma pessoa se ela decidir aceitar essa redenção. Ok? Vamos para o terceiro ponto, que é o livre-arbítrio. O Arminio discorda de Calvino completamente nesse aspecto. Nesse ponto aqui reside a base de toda a estrutura dos 5 pontos do calvinismo, na visão legista. Então, Arminio reconhece a soberania de Deus, mas ele considera que o homem, após a queda, continua sendo agente livre para decidir sobre suas escolhas e arcar com as suas consequências. Então, Arminio quer dizer que, para ser semelhante a Deus, o homem precisa ter liberdade. Então, essa liberdade, o quê? Para quê? Para crer ou não crer. O pecado é a verdade que passou para todos os homens, que é a verdade afirmada pela palavra do Senhor. Mas é como se isso não fosse
determinismo fatalista. Então, as pessoas podem crer, arrepender-se e aceitar Cristo como Salvador, como a Bíblia diz em Isaías 55, 6 e 7. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Como para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quarto ponto diz sobre o pecador pode eficazmente rejeitar a graça de Deus. Então, nesse ponto, a gente pode entender que o Espírito Santo ele não pode regenerar uma pessoa até que essa pessoa creia. E o quinto, a gente vê que é o ponto que nos traz que os crentes em Jesus podem sair da graça. Esse último ponto diz que a regeneração é um ato operado pelo poder de Deus, e enquanto que a santificação é um aspecto dinâmico e progressivo da vida cristã, que início na conversão é operado por Deus, o que precisa ter a participação do crente em Jesus. Então, o salvo poderá sair da graça e perder-se eternamente, se lhe der lugar às inúmeras e constantes oportunidades que Deus lhe concedeu para se reconciliar com Ele, né? Durante a sua vida diária. Por isso, Jesus diz que quem perseverar assim será salvo. Mateus 10, 22. A segurança do crente não é posta por Deus, é assegurada por Deus desde que ele persevere até o fim para ser salvo. Aqui eu finalizo a minha exposição de 5 pontos. Eu tentei ser o mais enxuto possível. Espero que vocês tenham entendido. Amém, irmão Pedro. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Irmãos, é só o meu microfone, só o meu que está captando o som de Pedro com atraso, cortando, ou mais alguém? Ah, tá. Pedro, você dá uma olhada no microfone, que deu uma cortada. Mas amém. Vamos lá agora. Nosso irmão Marcos faz uma pergunta para o nosso irmão Pedro. Pedro, como você disse, segundo o arminianismo, a predestinação, a eleição é condicional e não incondicional. Então, como que o arminianismo lida com textos bíblicos que claramente nos deixam a entender que existe uma predestinação ali com base na soberania de Deus, como, por exemplo, o próprio texto que eu li aqui em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Pedro, você tem 3 minutos para responder essa pergunta. Irmão Pedro?
Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí direto? Oi? Ok, Pedro. Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber sobre a questão da predestinação, sobre uma segurança que a palavra de Deus traz sobre a predestinação do Senhor na salvação, segundo esse texto aí, né? Que Deus amou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Segundo são chamados para o seu propósito. Mas o próprio versículo nos explica que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Jesus fala, ele é bem claro em nos dizer que aqueles que o ama cumprem os seus mandamentos. Então, todas as coisas cooperam para Deus, segundo para o seu propósito. Esse propósito é funcional a essa afirmação anterior de Jesus, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus, obedecer a sua palavra. Então, consequentemente, uma pessoa não obedece a sua palavra, ela não está condicionada a esse propósito. É isso aí. 2 minutos para réplica, Marcos. Sim, sim, exatamente. Porém, a gente não pode descartar a hipótese, o fato de que tem uma certa predestinação aqui. E como que funciona essa predestinação? Deus predestinou com base na presciência, com base na sua vontade, com base no quê? 1 minuto, Pedro, para réplica. Igual o primeiro ponto do arminianismo explica que essa eleição, essa predestinação, ela é condicional, ela é relativa e não absoluta. Então, qualquer pessoa que crê, se arrepende, confessa a Cristo como Salvador, permanece na sua comunhão com Deus, então sim, ela pode estar enquadrada nessa predestinação, mas se sair desse âmbito aí, já não tem mais essa questão da predestinação. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Pedro faz a pergunta para o nosso irmão Enos. Eu queria Pedro, saber sobre. Oi, é porque eu estava formulando aqui a pergunta, por isso que eu demorei um pouco. É, se ninguém foi designado, né, a perdição, como o calvinismo tem pregado, por que Deus diz haver ter criado todas as coisas com um propósito, até o ímpio para o dia do mal, lá em Provérbios 16:4? Responde, Marcos. 3 minutos. Existem duas vertentes de interpretação calvinista que diz que tem duas opções que a gente pode escolher. Que me fugiu o nome agora, realmente não estou conseguindo lembrar, mas é uma interpretação que diz que Deus, ele realmente projetou tudo, desde a queda do homem até o plano de salvação, tudo fazia parte de uma predestinação, e também tem uma vertente que diz que Deus criou tudo com a perfeição e tal, e a partir do momento em que Adão cometeu o primeiro pecado, aí sim, o homem foi imaculado, aí sim, o pecado passou a se tornar
realidade na vida do homem, e a partir desse momento que Deus começou a predestinar as coisas, que Deus começou a predestinar as pessoas para a salvação. Pedro, a réplica, 2 minutos. Em 1 Pedro 2,8, a gente vê ele dizendo, abre aspas, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Como você explica esse versículo em relação a essa que ninguém foi destinado para a perdição? Irmão Marcos, 1 minuto. Fala, Pedro. Eu apertei o botão errado aqui. Repete a pergunta, Pedro. Na verdade, era a sua vez de réplica, mas você quer perguntar? Então, repete a pergunta. É? Perdão. Aí você vai repete a pergunta ou faz uma consideração em cima da pergunta a resposta de Marcos, Pedro. Eu vou fazer aqui a pergunta. Como em 1 Pedro 2,8 diz, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, a gente vê aqui que há uma sustentação para aquilo que o calvinismo prega, um contra-argumento que o calvinismo prega, que ninguém foi destinado para a perdição, né? E aí, em 1 Pedro 2,8, nos traz essa revelação, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, o que prova também é o que está escrito em Provérbios 16,4, que Deus criou todas as coisas com um propósito, até o ímpio para o dia do mal. Agora o microfone ficou bom. Como é que você responde isso aí, Marcos, dando sua réplica? Na verdade, se a gente entende que algumas pessoas foram predestinadas a serem salvas, então automaticamente a gente consegue entender que se algumas pessoas foram destinadas a serem salvas, outras pessoas também, as outras pessoas que não foram, elas vão estar destinadas à condenação, elas vão estar destinadas a não serem salvas. Isso não quer dizer que Deus predestinou essas pessoas à perdição. Elas simplesmente ficaram fora da eleição para ser salvas. Amém, irmãos. Amém. Encerramos o ciclo desse debate. Em nome de Jesus Cristo, vamos a cada dia estudar mais acerca do tema. Uma coisa que temos que ter em mente, irmãos, é que tanto calvinistas como arminianos devem ter uma humildade profunda, de saber que nós temos grande parte desse ponto é um mistério da parte de Deus. Na obra Mecânica da Salvação, Arminian diz o seguinte: nós não estamos discutindo o objetivo da questão, somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. Tudo que discutimos agora são questões secundárias que não interferem na fé primordial. E aí o que a gente tem que entender é isso, tá, irmãos? Tanto armínios como calvinistas creem que somos salvos só pelos méritos de Cristo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá agora para o debate das nossas irmãs Ana e nossa irmã Larissa, falando sobre soteriologia ainda. Vamos falar dos povos não alcançados. Ó Pai, glória a Deus. Vamos lá, Ana.
Quando você estiver pronta, você me fala, minha irmã. Ok, então, Ana, você tem de 5 a 8 minutos para apresentar seu ponto de vista. Eu vou falar sobre os povos não alcançados serão condenados. Em Romanos 10, vai falar assim, é necessário a fé no Evangelho para a salvação. Essa evidência em Romanos. Aí eu vou ler para vocês, daqui a pouco eu falo onde está. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creem. E como crerão aqueles que não ouvirão? E como ouvirão se não há quem empregue? E como pregarão se não foram ouvidos? E como essas estruturas? Quando formamos são os pés dos que anunciam coisas boas. É assim a fé que vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 13 ao 15 ao 17. O fio da lógica da minha principal é direto. A única maneira de ser salvo é invocar o nome de Cristo. Uma única maneira de invocar o nome de Cristo é crer no Evangelho. E a outra maneira de crer no Evangelho é ouvir o Evangelho. Tendo isso, para você poder crer, você tem que conhecer. E para você poder ter, conhecer, ser salvo, você precisa acreditar no Evangelho, como você precisa ser escutado alguma vez por Evangelho. Em Atos, vai falar assim, apóstolo Pedro declara, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Nota-se que ele diz simplesmente que não há outro Salvador sobre o céu, algo como qualquer inclusivista combinaria, mas basicamente que não há nenhum outro nome. Parece necessário só o nome desse Salvador, sua identidade específica. Então, resumindo, para a gente poder ser salvo, nós podemos ter a salvação eterna, a gente precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a palavra de Deus, porque lá, quando Jesus fala, ele lá na época que ele estava na terra ainda, ele fala que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sim. Então, para a gente poder conhecer Cristo, a gente precisa passar por ele, conhecer ele através ou da palavra ou através do Evangelho. Amém, muito bem. Apresentação muito bem elaborada e eloquente. Agora a nossa irmã Larissa vai apresentar o ponto de vista dela, defendendo que há salvação para os povos não alcançados. Quando você estiver pronta, Larissa, você fala. Tô sim. Então você tem de 5 a 8 minutos para apresentar seu ponto de vista. Boa apresentação. Os povos não alcançados pela pregação do Evangelho podem ser salvos? A resposta é que sim. Davi testifica em Salmos 19 que os céus proclamam a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita, os julgamentos do Senhor são todos verdadeiros e justos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E em Salmos 25, versículo 8 também diz, o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão, ele veio para libertar aquele povo especificamente. Mas quando Jesus veio, ele não veio para salvar apenas Montes Claros, para salvar apenas São Paulo, mas sim todo mundo, todas as nações. E por mais que em alguns lugares alguma dessas pessoas não tenham ouvido o evangelho, assim como nós ouvimos, o sangue de Jesus não deixou de salvar só porque a palavra não foi pregada ali. Exatamente porque a natureza também era uma evidência da existência de Deus. Tudo o que existe ao nosso redor proclama a glória de Deus. Deus, ele nos dá um motivo para termos esperança. Ele nos dá instruções para termos uma vida que o agrada, para termos uma vida melhor. E quando a gente não vive uma vida para Deus, quando a gente não conhece a Deus, a nossa vida simplesmente não tem sentido. Exatamente porque você não sabe como você chegou ali, porque você não sabe qual é o seu objetivo, porque você não sabe qual é a sua função. E essas são dúvidas que costumam surgir,
que surgem nas nossas vidas, os quais são perguntas que somente Deus pode responder. E existem pessoas que relataram que ao olhar para o céu, elas pensaram, como esse céu foi criado? Ele não pode ter surgido do nada. Então existe sim um Deus que criou esse céu. E esse mesmo Deus me criou também. E assim elas creram no Deus vivo. Elas foram convencidas pelo Espírito Santo. Obviamente elas não foram salvas pelas boas obras que elas tiveram, mas porque creram em Deus e por mais que não tivessem a Bíblia, o sangue de Jesus derramado as salvou. Essas pessoas não conheciam a Bíblia como nós conhecemos, mas elas acreditaram que existia um Deus vivo. Elas acreditaram no nosso Deus e acreditaram que esse Deus criou os céus e a terra e acreditaram que esse mesmo Deus as criou e passaram a amá-lo. E por mais que elas não conhecessem a história de Jesus como nós conhecemos, Jesus ainda se fez presente nesse momento. Tudo ao nosso redor proclama a glória de Deus, e isso também é o Evangelho. E o sangue de Jesus alcançou todo mundo, por mais que muitos não tivessem ouvido a palavra. Claro que não são todos que são salvos, mas Jesus veio para salvar o mundo, e não apenas um povo, não apenas Montes Claros, não apenas um lugar. O Espírito Santo age também através da natureza e convence as pessoas a crerem no amor de Deus, a crerem que Ele as protege. E esse amor é o sangue de Jesus, por mais que elas não conheçam totalmente como a gente conheceu ouvindo a pregação do Evangelho. É isso. Amém. Glória a Deus. Estou vendo que as irmãs fizeram a lição de casa, hein? Glória ao nome do Senhor. Vamos lá. Ana, você faz uma pergunta para a Larissa, em nome de Jesus. Você falou que Deus é suficiente e Deus vive e tal. Mas as pessoas que não tiveram nenhum contato com Deus, não teve nem a experiência que existe, elas teriam a capacidade de ser salvas? Porque, como eu citei os versículos, fala que você tem salvação, você tem que conhecer a palavra. E você falou, né, que talvez as pessoas devem ter conhecido a Deus em algum momento, mas tem pessoas que não tiveram nenhum contato, mesmo que elas se perguntaram assim, céu, como que foi criado o céu? Então, a pergunta é, as pessoas que não tiveram nenhum contato com Deus, elas podem ter a salvação? Larissa, 3 minutos para a resposta. Se elas não tiveram absolutamente nenhum contato, não. Mas isso não significa que elas não tiveram a oportunidade de ter contato com Deus. Até porque, como eu disse, Deus também pode agir através da natureza, através das coisas que existem ao nosso redor, entendeu? Dois minutos para a réplica. Pode prosseguir. Não entendi, Ana. Pode prosseguir, eu vou Tá. A Larissa, 1 minuto para a réplica. Não, ela abriu É o mão que da ela falou? Não réplica. entendi. Ah, sim. Agora eu pergunto? Se você não quiser comentar mais nada acerca da pergunta dela, você pode perguntar. Entendi. Então, eu quero perguntar. Bom, só um minuto. Pior que eu não sei o que perguntar. Ai, ai. Entendi. Então não tem pergunta. Amém. Amém, então. Então encerrou. Ai. Eu acho que o Lucas colocou isso só pra mim quebrar a cabeça. Oh, nada a ver, hein? Ô, irmãos, agora sobre os povos não alcançados. Alguns pontos a serem desenvolvidos, certo? A serem pensados. E aqui, irmãos, eu não vou pôr meu posicionamento, aqui é só perguntas para análise. Cremos que somos salvos através do nome de Jesus Cristo e dos méritos dele. Amém? Amém. Sobre os povos não alcançados, nós temos duas visões.
E aí essas visões são problemáticas em si. As duas são problemáticas em si. Qual é a primeira visão? A visão que é chamada de exclusivista. Exclusivista. O que é isso? As pessoas só são salvas mediante o conhecimento do Evangelho. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Qual é o problema dessa visão? Nessa visão, a pessoa tem que conhecer o Evangelho para ser salvo, que a maior parte de nós cremos assim. Só que tem um detalhe, e os povos não alcançados? Para os povos não alcançados, nessa visão, tem uma resposta. Deus não se manifestou a eles, Deus não os elegeu. E aí, toca num assunto que aqui nós estamos no curso teológico e estamos filosofando. Nós tocamos num atributo profundo de Deus, que é a bondade de Deus. Então, Deus, na sua suficiente, infinita bondade, quis que povos nunca ouvissem acerca dele para que nunca fossem salvos. Os irmãos estão entendendo o problema que causa essa visão? Certo? Ok. Muito bem. Em contrapartida, nós temos a visão que é chamada de inclusivista, que diz que as pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho devido a limitações da igreja, principalmente, serão julgados pela luz que receberam. Serão julgados pela luz que receberam. Qual que é o problema dessa visão? Essa visão resolve o problema da bondade de Deus. Deus proverá meios que as pessoas sejam salvas através de Cristo, mesmo sem o conhecer. Serão salvas através de Cristo, mesmo sem o conhecer. Certo? Só que dá um problema. Como que o Senhor vai julgar quem vai ser salvo se as pessoas não são salvas pelas obras? Então, esse tema, irmãos, não é um tema taxativo. É um tema que exige um debate profundo para não ferir nenhum dos atributos de Deus. Ele é discutido desde o ano 300 depois de Cristo. Havia um teólogo grego não cristão, certo? Que debochava disso e falava assim, como que fica então as pessoas que não tiveram acesso de Jesus? Como fica o egípcio que morreu no mesmo dia que Jesus morreu? E aí, irmãos, vale se debruçar e estudar. Para quem acredita na expiação ilimitada, acredita que o sangue de Jesus foi para todos e que ele abre possibilidade para que todos sejam salvos mediante o Evangelho, esse tende a ter uma visão inclusiva restrita. O que é isso? O Senhor, como chamou Abraão, o Senhor, como falou com Noé, o Senhor, como se apresentou a Cornélio, também se apresenta aos povos na terra, não deixando o seu nome sem testemunho. Já quem tem uma visão de expiação limitada para os eleitos, diz, olha, a resposta é simples, eles não alcançaram a luz do Evangelho, porque Deus, na sua infinita soberania e justiça, sabia que ali não haveria respostas positivas para o seu Evangelho, e por isso os destinou a não entrar no céu. De qualquer forma, irmão, é um tema terrivelmente complexo, terrivelmente complexo. E para que servem temas complexos? Para nós estudarmos a Bíblia, para a gente estudar a história da igreja e para a gente ter respostas a quem nos perguntar acerca da nossa fé. Amém? Sobre essa visão, Ana, seria o seguinte, as pessoas são salvas pela obra de Cristo sem conhecer a Cristo.
É como se você usasse uma ponte sem saber quem construiu a ponte. Você desfruta da obra sem conhecer a obra, certo? Tem um livro meu que eu vou procurar onde é que está. Diz A Esperança, e ele discute sobre todas as visões teológicas. Se os irmãos quiserem, um dia eu faço uma aula acerca de todas as visões de soteriologia. As duas ortodoxas, que são essas que eu estou falando para os irmãos, a exclusivista e a inclusivista são visões ortodoxas, aceitas pelas igrejas, e três que são heréticas, certo? Ok? E quando a gente está usando a palavra inclusivista, irmão, não é no sentido que se tem hoje, de inclusivo, de abrir brecha. Não, inclusivista é que Deus provê meios para incluir os povos não alcançados na salvação. Certo, irmãos? Amém? Glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos marcar essa aula. Talvez em apologética eu dou essa aula para os irmãos. Ou em escatologia, como tiver o tema. A gente vai encontrar um tema para poder falar sobre isso. Amém? Glória a Deus. Parabéns para os irmãos. Deu para ver que os irmãos estudaram. Eu gostaria de dar um aviso aqui antes de nós orarmos, irmãos. Amados, entre em contato com o grupo de vocês. Definam quem vai fazer a primeira fala. Defina quem vai fazer as perguntas ou respondê-las para não virar bagunça, certo? A semana que vem nós temos o tema eclesiologia e teremos um debate triplo e um debate em conjunto. Qual é o melhor governo para a igreja? Nós vamos analisar os 3 governos. E mulher, pode ou não pode ser pastora? Certo? Amém? Então entre em contato, não deixa tudo para a última hora. Muito obrigado, irmão Marcos, pela sua apresentação, o irmão Pedro pela sua apresentação, a nossa irmã Ana e nossa irmã Larissa e a alunos. Amém? Vamos orar? Nessa oração, irmãos, eu queria que os irmãos apresentassem uma turma no Senai. Eu fui até convidado hoje a visitar essa turma, irmãos. Na sexta-feira passada, um aluno da turma resolveu pôr fim à sua existência, sabe? E aí o Senai foi prover os meios de apresentar. Deixa eu falar aqui. Assistente social vai lá, o psicólogo, e convidou a gente para dar uma palavra e uma oração. Triste, irmãos, triste. Então, os irmãos orem. A turma é de mecatrônica. Eu não sou professor, eu não sei nomes das pessoas de lá, mas orem, tá bom? Amém? Por causa dessa fala, irmãos, esse vídeo vai ficar restrito, tá? Eu esqueci de interromper a gravação, então esse vídeo vai ficar restrito. Só os irmãos do culto terão acesso a esse vídeo. Normalmente as aulas são abertas, mas eu vou deixar ele restrito por causa dessa última fala que eu esqueci de cortar. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Algum pedido de oração? Oremos. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos na Tua graça. E nós acreditamos, Pai, que os Seus atributos, meu Pai, não são machucados pela nossa teologia. Nós acreditamos que o Senhor é soberanamente, Pai, governador de tudo. Nós acreditamos também, Pai, que o Seu amor não é coercivo, o Seu amor não é obrigatório. O Seu amor, meu Pai amado, o Senhor é constrangedor. Acreditamos, meu Pai, que o Seu Filho é Salvador, e acreditamos que o Senhor é justo o suficiente, meu Pai, para nos dar a resposta na eternidade. Abençoa cada um dos Teus filhos. Meu Pai, abençoa cada um dos alunos.
Abençoa, meu Deus amado Senhor, cada um dos teus servos, meu Pai. Abençoa aquela turma, a família, Pai. O professor Jesus, consola o coração. Deus, nos concede a tua graça para continuarmos aprendendo mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Por último, irmãos, por último, vamos colocar as atividades em ordem. A matéria de escatologia está com atividades pesadas, que vai exigir muito dos irmãos. Tem irmãos entre nós que não está aprovado nem em bibliologia ainda. Vamos nos esforçar para pôr as atividades em ordem, para que lá em janeiro ou fevereiro, no dia que nós marcarmos o nosso culto, os irmãos estejam recebendo o diploma e glorificando o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e tenha uma ótima noite na presença do Mestre. Foi um prazer estar com os irmãos. Tchau, tchau.